E voltamos com o primeiro programa da série sobre os objetos do Sistema Solar. Aproveitando o tema desse programa, o Sol, entrevistamos a pesquisadora Adriana Silva, do Centro de Rádio de Astronomia e Astrofísica da Universidade do Mackenzie. Eu perguntei para a Adriana sobre o futuro do Sol, uma vez que ainda lhe restam 5 bilhões de anos. Vamos conferir a entrevista. O Sol está na metade da vida dele, né? Ele vai durar mais ou menos uns 10 bilhões de anos e, como você falou, está com 5 bilhões. Então, daqui a 5 bilhões é quando ele vai começar a morrer, né? Porque todas as estrelas nascem, vivem e morrem, né? E, basicamente, o que vai acontecer é que o combustível do Sol, que eram as reações termonucleares no interior, e, basicamente, o que isso está querendo dizer é o seguinte, que os átomos, ou os núcleos, né, de hidrogênio são fundidos num núcleo de hélio, né? Isso somente naquela parte mais interna, que são os 10% do núcleo do Sol, da massa do Sol. E o que vai acontecer? Vai chegar um tempo em que todos esses núcleos de hidrogênio já foram convertidos em hélio. Certo. Né? Então, aí o que vai acontecer? O que vai acontecer, então, é que vai precisar começar a fazer uma outra reação nuclear, que é a seguinte, você pegar, então, esses núcleos de hélio, né, 3 núcleos de hélio, e converter em um núcleo de carbono. Né? Então, mas para fazer isso, ele tem que esquentar. O interior do Sol tem que esquentar um pouco mais para justamente vencer essa repulsão, né, que é elétrica entre esses núcleos. E fazendo isso, o Sol já vai esquentando, ele vai expandir um pouco. E aí até que vai chegar uma hora em que também você não vai ter mais hélio no núcleo do Sol. Você vai ter só o carbono. Né? E mesmo assim, antes disso, quando você estava, vamos dizer assim, a gente fala queimando, né, o combustível nuclear do hélio no centro, forma-se uma camada em torno do núcleo, onde você começa, justamente porque ele esquentou, onde você começa a queimar o hidrogênio em hélio, né? Até que você fica com essa forma, assim, você tem um núcleo de carbono, uma camada de hélio sendo queimado em carbono, uma outra camada de hidrogênio sendo queimado em hélio e o resto de hidrogênio sem ter acontecido, que é o resto do envelope do Sol, sem estar queimando nada. Só que vai chegar uma hora que isso acaba. E o Sol não tem massa suficiente, porque o que determina a temperatura no centro do Sol é a massa da estrela. Então, mesmo que ele não consegue esquentar mais do que isso para começar, então, a fusão nuclear do carbono. E o que acontece, então, é que o que vai acontecer é que como você vai ter muita atividade, né, dessas camadas externas que estão queimando hélio em hidrogênio, hidrogênio em hélio e hélio em carbono, é que isso vai ser lançado para fora, mas não tanto, não quase toda a massa do Sol, né? Isso é a fase dela chamada de nebulosa planetária, né? Que não tem nada a ver com planeta. Essas nebulosas são muito bonitas de se observarem num telescópio, né? E o que acontece então com todo o resto do Sol, né? É que ele vai implodir, porque ele não vai ter mais. O que impede o Sol, né, de implodir, porque a força gravitacional age o tempo inteiro. Certo. E o que impede é justamente essa pressão de radiação que é gerada pelas reações termonucleares. Então, o que acontece é que esse núcleo vai implodir, né, e vai ficar aí o que a gente chama de uma estrela anã branca, em que o Sol vai ficar com um raio, o tamanho da Terra, basicamente. Obrigado, Adriana, pelas suas explicações sobre a nossa estrela, o Sol. E por falar em estrelas, vamos conferir como identificar a constelação do Touro e sua principal estrela. Está começando o Acontece no Céu. A constelação do Touro pode ser facilmente observada no céu do Brasil. Esse grupo de estrelas, chamado de Híades, é semelhante à letra V e é assim que nos auxilia a identificar a cabeça do touro. Nas Híades é possível observar uma estrela bem brilhante de cor amarelada, chamada de Aldebaran, que significa o olho do touro. É na constelação do Touro que existe o aglomerado estelar das Pleiades, conhecida no interior do Brasil como a Galinha e os Sete Pintinhos.
Para poder contemplar as Pleiades, você não precisa ir para um local totalmente escuro. Mesmo nas grandes cidades, é possível observar não só as Pleiades a olho nu, mas também toda a constelação do Touro. Nesta época do ano, de maneira geral, o Touro está surgindo no horizonte leste por volta das 9 da noite. É só tentar desenhar no céu o Touro e boa observação! E se você deseja saber mais informações sobre essa constelação e outros objetos que estão sobre as nossas cabeças e que podem ser observados a olho nu, acesse o nosso site que está aí na sua tela, clicando em canais e depois em astronomia. Na página das efemérides, você irá encontrar informações sobre como observar os planetas, chuvas de meteoros, ou seja, estrelas cadentes, entre tantas outras informações. E mais uma vez, os astrofotógrafos de prontidão estiveram preparados, apontando suas câmeras para o céu e registraram diversos fenômenos astronômicos. É hora agora do Astroclique. Utilizando uma câmera digital acoplada num telescópio newtoniano de 180 milímetros, o Alexandre Milito aproveitou o momento da ocultação da estrela Lambda de Peixes pela Lua para registrar esse belo fenômeno. Faça como o Alexandre, visite o nosso site para saber quando irão ocorrer as próximas ocultações de estrelas ou outros fenômenos astronômicos que irão acontecer no céu da sua cidade. Acesse agora www.climatempo.com.br clicando em canais e depois em astronomia. E se você também deseja enviar sua astrofoto, não perca tempo. Mande agora mesmo para momentoastronômico@climatempo.com.br. Junto com a sua foto, coloque o seu nome, cidade, estado e hora que obteve a foto, além de uma pequena frase autorizando a publicação. Sua astrofoto poderá ser publicada no site do Momento Astronômico ou até mesmo aqui no programa. E fique de olho, pois agora é a hora da resposta do quiz. A nossa pergunta de hoje é se, em relação às outras estrelas, o Sol é uma estrela de tamanho pequeno, médio ou grande? E a resposta correta é de tamanho médio. Isso mesmo. Apesar do Sol parecer ser muito grande em relação às outras estrelas, ele possui um tamanho médio. Bem, e chegamos ao final de mais um programa Momento Astronômico. Não se esqueça, você pode enviar suas dúvidas, sugestões, eventos, notícias e até astrofotos pelo nosso e-mail. Anote aí, momentoastronômico@climatempo.com.br. E visite também o nosso site, por que não? www.climatempo.com.br, clicando em canais e depois em astronomia. E para terminar, eu deixo aqui um belo vídeo que ilustra bem a ideia do tamanho do Sol em relação aos planetas e às outras estrelas que vemos sobre as nossas cabeças. Bons céus para todos nós e até um próximo Momento Astronômico. Thank you.